Sejam muito bem-vindos a esse treinamento, o método que o Iago desenvolveu para conseguir chegar ao número de 3 autopeças em 3 anos. No decorrer da minha caminhada, que eu vou estar compartilhando com vocês aqui durante esse treinamento, a gente aprendeu algumas coisas, não só eu seria injusto se eu falasse, se vangloriasse apenas de mim, mas tanto eu como a minha equipe, como o meu sócio, desenvolveu esse método, que nos tirou de uma pequena autopeça de bairro, ou melhor dizendo, daquela autopeça que nasceu no quarto da minha casa no fim de 2018, para uma rede de lojas aqui em Maceió. Hoje a gente já conta com mais de 30 colaboradores, temos 3 unidades, 2 autopeças, uma oficina mecânica, mas isso não nasceu de uma hora para outra, apesar de ter acontecido em um curto espaço de tempo. Em apenas 3 anos, a gente chegou nesses números. Mas o que é mais importante aqui é você entender que existe um método por trás disso. Existe um processo que foi criado. Mas para que você aprenda esse método e aplique, tanto se você é vendedor de autopeça ou se você deseja empreender nesse ramo, é que você fique comigo até o final dessa aula e esteja aqui nas outras 2 aulas para você aprender esse método completo. Dito isso, a gente pode agora fazer uma breve introdução. Não vou gastar mais do que 5 minutos contando um pouco da minha história. Eu, nos meus 13 anos de idade, 13 para 14 anos, participei de um curso de mecânico. Foi aí onde foi injetado no meu sangue esse amor pelo segmento automotivo. Meu cunhado pagou um curso de mecânico para mim, no Senai, e eu vou dizer a você, foi bom, porque abriu os meus olhos, mas eu não aprendi lá essas coisas. Não se forma um mecânico em 3, 6 meses de curso, A prática que forma um bom mecânico. Mas aí eu já tinha um respaldo e uma desculpa para ir ajudar o meu tio na oficina dele. Meu tio ainda hoje é mecânico, é cliente aqui da loja, e eu ajudava ele. Quer dizer, eu mais atrapalhava do que ajudava o meu tio na oficina. Existe um episódio até que um pouco engraçado, Chegou uma areia lá na oficina do meu tio para trocar o óleo da caixa de marcha e para trocar o óleo do motor. E aí, Eloá, foi engraçado que eu removi, drenei os 2 óleos, o da caixa e o óleo do motor. Só que na hora de montar, a gente colocou o mesmo óleo. Foi feito um serviço e a gente tinha que colocar para fazer um processo de limpeza, de lavagem, eu não lembro aqui, mas precisava retornar com o mesmo óleo. E aí eu troquei as vasilhas. Eu peguei o óleo do motor, e coloquei na caixa de marcha, e peguei o óleo da caixa de marcha e coloquei no motor. Só que enquanto você coloca o óleo da caixa de marcha no motor, tá bem, tá de boa, tá tranquilo. Por quê? Porque a quantidade do motor é maior. Então você vai colocar lá e beleza. Agora é difícil você colocar 5 litros dentro de uma caixa de marcha, é quase impossível. E aí eu vi que estava sobrando óleo. E aí foi quando caramba, troquei o óleo aqui, e agora? Enfim, a história você já sabe. Meu tio percebeu, ficou pé da vida, E aí foi quase o meu último dia na oficina mecânica. Com o passar do tempo, eu era um cara comunicativo, ali naquela oficina mecânica, já vai o primeiro método aqui para você. Comunicação. Essa já é uma das nossas primeiras chaves aqui de aprendizado desse treinamento. Se comunique. Faça amizade, esteja junto com outras pessoas. Isso vai ajudar vocês e muito. No decorrer desse treinamento, vocês vão ver que essa comunicação me abriu portas. E eu vou falar para vocês que através da comunicação, uma das maiores portas foi aberta para o grupo Peça.com. Voltando aqui, durante essa comunicação, eu conheci, eu ajudava o cara da frente, que era eletricista, o cara do lado, que lavava carro, o cara do outro lado, que colocava película fumê, que hoje é o meu sócio. E aos 18 anos, eu coloquei currículo em uma autopeça que até eu comprava peça lá para o meu tio. Uma autopeça próxima aqui, a Soares Autopeças. Trabalhei na Soares de 2015 até o fim de 2018. E há apenas 3 anos
foi o suficiente para você já sair, né? Gente, o processo da autopeça, os problemas das autopeças são iguais, né? Toda autopeça passa pelo mesmo problema, não vai ter nada de novo assim e de diferente. Por isso que durante esse treinamento você vai abrir a sua mente para esse segmento. Então eu só precisei passar 3 anos para me aprender todos os processos. Eu cheguei como estoquista, fui promovido para vendedor, fui promovido para comprador, fui promovido para gerente dentro dessa autopeça. Quando eu saí de lá, eu estava comprando e supervisionando as vendas. Mas, gente, através da minha comunicação, eu vendia e vendia muito. Eu vendia demais. E aí, no decorrer desse treinamento, eu vou estar mostrando para vocês também os meus métodos de venda. O que eu aplicava para vender mais, para ser um cara diferenciado dentro desse segmento. Eu acredito que outro método super importante para você se destacar no segmento automotivo é você saber vender. Cara, você pode aprender administração, você pode contratar um bom contador, você pode ter um acompanhamento jurídico, mas aprender a vender e conhecer do produto é algo que tem que ser seu. É você que tem que buscar essa informação. Mas fica comigo durante esse treinamento, porque você vai aprender todos os métodos que a Peça.com usa para vender mais do que os nossos concorrentes. Eu me destaquei muito nessa empresa. A gente liderava as vendas lá junto com a minha equipe. Eu fui reconhecido pelo meu patrão, ganhava um bom salário, mas sabe, eu sempre aprendi, né? Eu ouvi isso de um curso do Flávio Augusto, que ele fala: é melhor você varrer o seu chão de barro do que limpar um azulejo que não lhe pertence. E aí, em 2019, junto com esse meu mentor, o cara do Fumilar, que me fez uma proposta, né, que falou comigo: olha só, vamos juntos abrir uma autopeça? Né? E aí a gente abriu no início de 2019, a Peça.com. Para ser mais precisamente, a gente inaugurou o nosso ponto físico no dia 16 de fevereiro. A nossa primeira lojinha, né? Eu fazia parte das vendas, né? O meu sócio fazia entrega e a gente tinha um estoquista que trabalhava comigo e também fazia parte da mídia, fazia as artes, né? Tudo bem direitinho. A gente já começou, né, trabalhando forte no marketing. E olha só, você sabia que essa minha autopeça hoje, ela funciona com 3 colaboradores apenas, 3 colaboradores. E ela fatura média 150 mil por mês? Qual é o outro empreendimento que lhe proporciona um faturamento desse com ponto físico, com apenas 3 colaboradores e você faturar média 150 mil por mês? A gente já chegou mês de bater 160 mil. E tem mês que a gente vende 150, 140, mas a média ali é 150. E por que isso acontece? Agora a gente vai falar um pouco sobre as oportunidades dentro desse segmento. Eu separei algumas informações aqui, breves, informações, sabe, conta de padaria, como a gente costuma dizer. No Brasil, existe uma frota circulante de 108 milhões de carros. Olha só, Eloá, são 108 milhões de clientes para você. Mas nem se eu quisesse atender todo mundo, eu conseguia. Mesmo que a Peça.com tenha 20, 30, 50 lojas, eu não vou conseguir atender essa demanda. É por isso que eu não tenho nenhum problema em ensinar você a abrir a sua autopeça. É por isso que eu não tenho nenhum problema em ensinar você a vender mais na sua autopeça. Porque eu não consigo agarrar o mundo sozinho. E eu sou muito grato porque eu aprendi com pessoas. E por isso eu estou aqui nesse treinamento ensinando você sem lhe cobrar nada. Você vai sair no final desse treinamento impulsionado ou a se posicionar como bom vendedor, ou se posicionar como bom empresário dentro desse segmento, ou quem sabe, você que ainda é um colaborador, abrir a sua autopeça. Em um segmento que tem mais de 108 mil clientes, cada carro é um cliente, você tem a oportunidade de começar a vender. Mas para começar a vender, você precisa aprender algumas coisas. É por isso que eu elaborei o método. O método vai ensinar você a sair do zero e a conseguir tirar a sua primeira venda dentro desse segmento.
Então, a gente viu aqui que a gente tem 108 milhões de unidades. Iago, mas tem quantas autopeças? Porque talvez você já deve estar aí se pensando, mas na minha cidade tem muita autopeça. Mas na minha cidade tem muita oficina. Na minha rua já tem muita oficina. Ótimo, ótimo. Se na sua rua tem muita oficina, se na sua rua tem muita autopeça, quer dizer que aí é um lugar próspero. Tem uma mina de ouro nessa rua e você precisa começar a garimpar ouro de lá. Porque enquanto a gente tem de um lado 108 milhões de unidades de carro, do outro lado a gente tem um pouco mais de 186 mil autopeças no Brasil. Gente, olha a diferença de 186 mil autopeças para 108 milhões de carros. É muito carro para pouca autopeça. É por isso que eu quero encorajar você a alavancar as vendas do seu negócio. É porque a gente não está conseguindo dar a importância, a gente não está conseguindo suprir essa demanda. Não conseguimos. Quem sabe você não pode começar a vender pelo OLX, ferramenta de graça. Quem sabe você não pode começar a vender pelo Mercado Livre. Aí do quarto da sua casa, igual eu comecei. O meu quarto foi a minha primeira autopeça, né? Eu me lembro que a gente começou num quartinho da minha casa, depois foi pro puxadinho na laje, né? Fazendo os primeiros pedidos, mas de maneira assertiva. Se você erra no primeiro pedido, cara, a chance de você se dar mal é muito grande. Então, por isso que você precisa conhecer o método. Primeiro que você precisa, por isso que você precisa conhecer, né, como funcionam as coisas dentro desse segmento. E você vai aprender totalmente de graça aqui dentro desse treinamento. Falando sobre as oportunidades desse setor, a gente viu dois números muito grandes. O primeiro número de 108 milhões de veículos e o segundo número, 186 mil empresas de autopeças. Esse setor é muito próspero. E a pandemia nos provou isso. Na pandemia, muitos outros setores e segmentos pararam, mas a autopeça foi visto, e é de verdade, visto como item, como um segmento essencial. Por que, Iago? Porque se a autopeça para, as viaturas de polícia não dão revisão, as ambulâncias não dão revisão, os carros de bombeiro não dão revisão, os caminhoneiros, os carreteiros também não dão revisão nos seus carros. E com isso, o Brasil para. Então você está diante de uma de uma mega oportunidade. E isso vai totalmente de contraste se você não está conseguindo alavancar as vendas da sua autopeça. Cara, se você está em uma cidade com mais de 20 mil habitantes, numa cidade com 25, com 30 mil habitantes, você tem que vender bem. Você tem que vender muito bem. Aí, Iago, mas eu não consigo passar de 20, de 30 mil reais por mês. Cara, tem alguma coisa que você está fazendo errado. O método vai te ajudar. O método vai identificar. Você vai ter aí mais duas aulas aí seguintes, onde eu vou estar abrindo mais a caixa da minha empresa, da peça.com, e mostrando para vocês, né, os segredos. Sabe, algo que eu identifico no segmento, já vou ali de antemão antecipando para que eu não perca a venda, para que eu esteja na frente. Por quê? Porque a gente está diante de um segmento poderoso. Se eu vendo pouco, eu estou vendendo errado. Se eu vendo pouco, eu estou errando dentro desse segmento. Cara, eu tenho uma autopeça com 3 funcionários que fatura 150 mil. Enquanto eu vejo autopeças que com 150 mil tem que ter 8 funcionários. 10 funcionários não, cara. Com 10 funcionários eu tenho a minha outra autopeça aqui, né, que eu não vou falar o número, né, para não ficar um pouco incoerente ou vocês verem como arrogância, tá bom? Mas dentro do que a gente vai falar aqui, eu já vou dar algumas pistas para você. Mas o que é que faz? O que é que faz a peça.com? O que é que fez o Iago sair daquela autopeça do quarto e conseguir esse feito, cara, de abrir 3 autopeças em 3 anos? Para onde eu vou, a galera pergunta a minha idade. E quando descobre que eu tenho 26 anos e já tenho 3 autopeças, fala, como assim? Porque as autopeças, elas têm a tendência, né? Como é que funciona? A maioria das autopeças, e você vai concordar comigo, é a autopeça do pai que deixou para o filho, não é? É uma herança ali, ou é daquele senhorzinho que fica por trás do balcão ignorante,
com a sua equipe de venda mais ignorante do que ele, porque aprendeu com ele, aquele vendedor com a cara feia, aquela autopeça que não tem o WhatsApp, que não atende ligação, que não tem um Instagram, que não tem uma equipe de marketing, que não investe nisso, que acha isso desnecessário. E aí chegou um cara que começou a empreender nesse ramo com seus 22 anos, né? 18, com 3, 21, de 21 a 22 foi a idade que eu comecei, né? E ver se esse cara se destacando com a rede social que hoje a gente está com mais de 350 mil seguidores, com as redes sociais da minha empresa, com 3 unidades, com mais de 30 colaboradores. Olha só, como? Como? Porque eu vou dizer aqui mais um método. O conhecimento é o poder. O conhecimento é a chave em todo e qualquer segmento. Cara, se você é mecânico, se você trabalha em uma estética automotiva, se você tem um lava-jato, se você é um eletricista, o conhecimento, ele é o poder. O conhecimento é o que vai tirar você de um quarto de casa e colocar você em uma autopeça gigante, em uma autopeça enorme. É o conhecimento que vai fazer você realizar o seu sonho. É o conhecimento que vai tirar você desse salário que você tem hoje e triplicar o seu faturamento, dobrar ou de triplicar o seu faturamento. É através do conhecimento que você vai alavancar as vendas da sua autopeça, porque o conhecimento é o poder. O conhecimento é que nos tira de uma zona A para uma zona B. Você está diante de uma grande oportunidade, tanto de começar um empreendimento novo, como dobrar as suas vendas de autopeça, mas através do conhecimento. Iago, e que conhecimento é esse? Qual é esse conhecimento? Cara, a primeira coisa que você precisa entender, e é um método que eu tenho, e através desse método eu consigo vender mais, é conhecer o produto. Eu vejo muitos empresários que tendem, né, ver a oportunidade, porque olha só, você vê a oportunidade, você vê que um país como o Brasil, um país continental, né, com 108 milhões de carros e só com 180 mil autopeças, você vê essa oportunidade, você vê que é um ramo próspero, vou lá e vou abrir a minha autopeça. Qual a primeira coisa que acontece, Eloá? Cara, nos primeiros dias, né, nos primeiros meses, ele vai ver o dinheiro entrando ali, né, mas ele acha que tudo aquilo ali é lucro e acaba esbanjando e acaba ostentando, né, e falha. Eu conheço muitos, mas muitos empresários que começaram a abrir as suas autopeças e com 3 meses, com 4 meses, lançaram um carrão, uma casona, e eu ficava só olhando assim, rapaz, né? E hoje eu até eu tenho muitos amigos que tiram sarro de mim, porque eu tenho 3 autopeças e eu ando de polo. E eu andava de moto até um tempo desse, né? Andava de moto e sem nenhum problema quanto a isso. Por quê? Porque o meu lucro eu invisto no que eu preciso conhecer, que é o produto. O meu lucro durante muitos anos, eu e o meu sócio, por exemplo, e foi engraçado porque eu trabalhava na onde eu trabalhava e eu ganhava cerca de 4 mil reais. Um pouco mais, às vezes um pouco menos, eu era comissionado. Eu ganhava comissão em cima do que a loja vendesse, porque eu era um supervisor de vendas, então eu fiz essa parceria com o meu ex-patrão. E eu ganhava relativamente bem, era solteiro, morava com a minha mãe, né? E quando eu passei a empreender, a gente passou muitos meses tirando um salário mínimo. Eu tirava um salário mínimo, meu sócio tirava um pouco mais, porque ele já tinha filho, eu não tinha filho, e a gente sempre foi muito parceiro, eu e ele, eu identificava que ele necessitava tirar um pouco mais, e eu não tinha nenhum problema dele tirar um pouco mais e eu um pouco menos, né? Porque a gente tem essa honestidade, e muitas sociedades quebram por conta disso, ganância. Por isso que a gente deu certo e está dando certo. Então, olha só, eu comecei ganhando menos do que eu ganhava antes, mas hoje eu ganho mais, né? Mas mesmo assim, não fazemos grandes retiradas. Por quê? Queremos crescer. A gente está plantando. Cara, por mais que a gente já esteja crescendo, a gente só tem 3, 4 anos de loja, de empresa, e a gente está plantando. E talvez você esteja aqui, se você está com esse pensamento, eu vou abrir uma autopeça para ficar milionário, para ficar rico, você pode ficar, mas tenha calma, vá com cautela.
O dinheiro vai vir, mas nem sempre ele é seu. Então, conhecer o produto foi o que me fez alavancar as vendas da minha autopeça. Iago, como a gente conhece do produto? Gente, foi como eu já falei para vocês. A administração se aprende em uma faculdade. Contabilidade você contrata um bom contador. Olha só, eu terminei supletivo, sabia? É, eu terminei. Não sei se vocês acompanham aquela série do YouTube, o Burrão. Eu me identifico muito com o Burrão, né? O Burrão não terminou a quinta série, mas é um grande empresário, né? E eu me identifico com ele, apesar de ter terminado a quinta série, né? Mas terminei em supletivo. Repeti o nono, repeti o primeiro, já fui expulso de escola, enfim, né? Mas eu entendia do produto. Hoje na minha empresa tem pessoas formadas em RH, na minha empresa tem pessoas formadas em administração, sabe? Tem pessoas formadas aqui em várias coisas, tem pessoas fazendo faculdade, mas eu mesmo não fiz, né? E eu não estou fazendo apologia à falta de conhecimento, não é isso. Eu não estou dizendo, vai lá, não, hoje eu quero fazer, eu estou pensando em fazer. Faculdade é ótimo, conhecimento é o poder. Mas para esse segmento, no começo, vale muito mais você entender do produto do que nessas partes burocráticas. Eu digo isso e confirmo com você sem medo nenhum. Você está ouvindo isso de um empresário dentro desse segmento. Procure saber do produto. Como, Iago? Produtos que mais vendem. Quais são os produtos que mais giram em uma autopeça? Cara, se você for formado, se você entender de tudo, de gestão de pessoas, de treinar, ótimo, você já está à frente de muita gente. Mas se você comprar 1000 itens de um produto que vende um por mês, você está quebrado. Se você comprar 500 itens de um produto que só vende 20 por mês, você está quebrado. Você precisa identificar quais são as curvaturas de uma autopeça. Curva A, curva B, curva C, curva A1, curva A2, curva B1, curva B2. Produtos que mais vendem. Cara, eu vejo pessoas, alunos, né? Pessoas que são alunos do curso, do Manual do Balconista, que começaram com, com estoque em casa, pequeno, vendendo pelo Mercado Livre. Mas eles sabiam, né, quais eram as peças que mais vendem. Eu disponibilizei lá dentro da plataforma do curso completo uma planilha. Uma planilha com os produtos que mais vendem dentro da minha loja. Sabe, isso é uma informação até que um pouco arriscada, mas eu vi o potencial da galera lá, assim como eu estou vendo o seu potencial. Só de você estar aqui, você já mostra que está à frente, que está buscando conhecimento. Então a galera pegou a planilha lá, pronto, tá pega. O Iago vende muito desse produto, então esse produto é um produto de curva A. Eu vou pegar esse produto aqui, vou comprar uma quantidade pequena. O Iago vende muito porque o Iago tem 3 lojas. E o Iago já está à frente, né? Mas eu que estou começando agora, eu vou comprar 2 jogos dessa velha, eu vou comprar 2 jogos dessa correia dentada, 2 jogos desse tensor, vou comprar essa pastilha aqui que sai bem, que eu vi lá na referência e similaridade, como ele fala lá nos issues, que cabem em vários carros. Então eu vou comprar 2 joguinhos desse, um joguinho desse aqui, e vou anunciar no LX. Eu vou anunciar para os meus amigos, sabe, meus colegas da faculdade, da escola, os meus vizinhos, que eu estou com algumas peças. Gente, você já pode começar a fazer as suas primeiras vendas. Mas para isso você precisa entender do produto. O método vai te ensinar quais são esses produtos. Porém, eu não vou conseguir trazer já na primeira aula essa lista completa. Por isso que eu preciso que você fique comigo até o final desta aula, que a gente já está terminando, mas que você assista as outras 2 aulas, que é o complemento. Isso aqui é algo que vai ficar disponível para você assistir por pouco tempo. Assista, revisa, põe em prática, anota o que a gente vai trazer para vocês, o que a gente vai estar entregando para vocês durante esse período, porque eu tenho certeza que se você aplicar, eu garanto as suas primeiras vendas no segmento automotivo. Sabendo que em um mercado onde temos 108 milhões de unidades de carros, mas apenas 186 mil empresas de autopeças, sabendo que o nicho, uma informação muito importante, você sabia que o segmento, o segmento de autopeça no Mercado Livre é autopartes, que é tudo que engloba o carro. É o segmento mais vendido do Mercado Livre? Eu achava que era informática ou
essa parte de celular, de película, de capa. Eu achava que era alguma coisa relacionada a isso, mas não. É o segmento automotivo. Olha só, diante do maior marketplace do Brasil, Mercado Livre, estamos em primeiro lugar com o nosso segmento de autopeças. É um segmento muito próximo. Você está diante de uma oportunidade que pode mudar a sua vida. Assim como transformou a minha, né? E quando eu falo transformado, não é por conta do dinheiro, não. É porque através da minha vida eu estou transformando outras vidas. Hoje são mais de 30 colaboradores. Então são mais de 30 famílias, né? Que contam com o salário que a gente gera através de apeça.com. E não é eu que sou bonzinho que dou o salário dele. Não, eles trabalham, eles são dignos do salário dele. E você também pode gerar esses empregos, você também pode gerar essas vendas. Mas para isso, você precisa entender de uma vez por todas que o conhecimento é o poder e você precisa conhecer do produto. Busque informação sobre o produto, né? Assista vídeos no YouTube, né? Como eu faço, como eu aplico, sabe quais são os produtos que mais vendem. Faça essa pergunta para você. Você pode ir aqui no Google de maneira simples, dá um Google aí. Quais foram os carros mais vendidos de? Aí está o segredo. O método é você aplicar no seu estoque. Olha que importante que eu vou dizer para você aqui agora. O método é você aplicar no seu estoque muitas peças dos carros mais vendidos de 5 anos atrás. E eu vou explicar o porquê. Estamos em 2023, não é isso? 2023, 2024. E a gente não vai vender carro para o Onix 2023, 2024. A gente não vai vender peça para esse carro. Se vender é um óleo, e olhe lá, porque a maioria das peças não vão quebrar agora, e quando quebra o cliente faz, está na garantia, ele faz na concessionária. Mas os carros de 5 anos atrás, além de já ter passado do prazo de garantia, esses carros são os que estão aí nas oficinas e a maior frota circulante, né, de cada cidade. Então, se você dizer aqui quais foram os carros mais vendidos de 2023, vamos colocar aqui 2017. Onix, HB20, Ford Ka, Gol e Prisma. Se você for em qualquer autopeça, você vai ver que as peças mais vendidas são para esses carros. Onix, HB20, Ford Ka, Gol e Prisma. Simples assim. Olha só que método eu estou dando para você. Olha só que dica importante. Que talvez você nunca tenha parado para pensar. Mas toda autopeça vende muitas peças desse carro. Mas além disso, você precisa saber quais são as peças desses carros que você precisa, né? Quais são as peças que mais saem desses carros. Porque, por exemplo, um exemplo simples. Aqui, o Onix, ele compartilha peça com outros carros. Né? A HB20 também, o New Ka também, um Gol, vixe, muitos, né? Muitas. Então você precisa entender do produto, tá bom? A gente está chegando ao fim dessa aula, né? Aqui foi só uma breve introdução do que vai vir, né? Ainda mais dentro desse treinamento, né? Se você assistiu essa aula toda, revise, né? Anote as dicas, né? Faça desse treinamento, né, algo para você colocar em prática. Se você é vendedor, os próximos métodos vão ser voltados para vendas. Chaves práticas, palavras simples que na hora do atendimento você consegue converter mais vendas. Mas coisas muito simples mesmo. Comportamentos, né? A nossa próxima aula, a gente vai tratar um pouco, e eu vou estar mostrando para vocês, né, como é que funciona aqui, né? Porque, primeiro, todo mundo vende. Todo mundo vende. Vender, todo mundo vende. Parece que a gente já nasce, né, precisando vender, né? E a nossa roupa vende, né? A maneira como a gente fala vende, o nosso Instagram vende, entendeu? Então a gente vai ver essas dicas práticas sobre vendas. O método vai ser totalmente voltado sobre como vender mais. Porque se você tem uma autopeça, é o que você deseja, né? Mês após mês, né? Aumentar o seu faturamento de vendas. Então não perde a próxima aula, né? Com o título Vender não é sobre peças, é sobre
pessoas, tá bom? Muito obrigado se você acompanhou até o final e eu espero você na próxima aula do treinamento, o método alavancando as vendas da sua autopeça.